Bem-vindo a todos a mais uma análise semanal de macroeconomia. Nessa semana, no calendário econômico, temos dados de CPI e PMI no Japão, dados de PMI na União Europeia e PMI nos Estados Unidos. Também temos estoques de petróleo Cushing e estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, leilão de bons americanos e títulos americanos de 2 e 5 anos, dados de inflação no Brasil, o IPCA, seguro-desemprego, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e expectativa de inflação de Michigan, também nos Estados Unidos. O importante é atentar nessa semana que a guerra no Irã ainda continua. Apesar de boatos no início dessa semana que o presidente Trump possa estar tentando um possível acordo com os iranianos para pôr fim à guerra, ainda não tem bases certas nem perspectiva do fim. Isso leva ainda a pressionar o preço do petróleo na faixa de $100, o que tende a acarretar uma inflação mais alta tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, uma vez que a oferta de petróleo não foi regularizada. O Irã acabou bombardeando algumas refinarias no Oriente Médio. Isso faz com que o preço e a oferta de petróleo no mundo inteiro não seja normalizada. Essas refinarias levam tempo até serem reconstruídas. Então a oferta tende a demorar um pouco a se estabilizar. Ainda o Estreito de Hormuz segue com tensão. Ao passo que o presidente Trump tentou um acordo com a OTAN e não foi um acordo bem sucedido, a OTAN, a organização, sugeriu ao Trump, mencionou no caso, que a organização serve para defesa, não para ataque. Então foi declinada a ajuda da OTAN para os Estados Unidos com relação à manutenção do Estreito de Hormuz em aberto, para poder ter o escoamento da produção ainda restante no Oriente Médio para o mundo inteiro. Outro fato também importante de atentar é o leilão de título americano, de bondes de 2 a 5 anos. Trata da curva curta dos juros americanos. Por que é importante? Como o petróleo continua alto, petróleo alto influencia na inflação. Inflação alta força ao Banco Central, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo inteiro, os bancos centrais ao redor do mundo, a reverem a política monetária com relação à taxa de juros. Se a inflação persistir, tende a ter um aumento da taxa de juros, para poder conter a inflação e equalizar a economia. O aumento de juros na economia leva a que a procura dos títulos, tanto dos títulos americanos quanto do mundo inteiro, tenha mais um incremento nessa procura. Então é importante verificar o título de 2 a 5 anos dos leilões americanos, como vai ser a procura. Dados americanos também, de PMI, dados de desemprego e expectativa de inflação, também tem uma decisão importante, conforme vi nos dados, para o mercado ver para onde é que o Fed pode estar tomando rumo. Então, semana importante de ver os dados de petróleo, como está o nível de estoque com relação à oferta que está tendo no mundo inteiro, dados de expectativa de inflação em Michigan, que é um dado importante para o Banco Central americano ter a tomada de decisão referente à política monetária, referente aos juros, conforme for vir a expectativa de inflação. Por consequência, também temos dados de desemprego, para o Fed também avaliar como está indo a economia, porque se o Fed continuar no aumento de juros para conter a inflação, pode ter um impacto na economia americana, o que faz com que aumente o desemprego. Então, o Fed fica regulando nessa fase da guerra a inflação, que está vindo alta, com relação à economia americana. Vale lembrar que antes da guerra, a narrativa do mercado era de que teria um pouso suave na economia. Então, o Fed estava com a perspectiva de corte de juros, dados da economia ainda haviam mistos, mas tendiam a um pouso suave da economia, o que levava ao mundo ter uma queda na procura de título americano, porque o juros estava caindo, e uma diversificação no mundo, na questão dos ativos, para a economia real. Agora, com o advento da guerra, com a possibilidade de continuação da guerra e ao fato também do Irã ter bombardeado algumas refinarias, a oferta de petróleo no mundo não normalizou. Então, juros americanos tendem a ter uma procura maior. O que acontece também com o DXY. O DXY continua a subir justamente pelo fato de ter uma procura maior pelos títulos americanos, e a procura pelos títulos leva com que o DXY suba, porque para comprar os títulos americanos é necessariamente ter uma procura de dólar para poder entrar na economia americana. O que acontece? Se porventura tiver um acordo sobre a guerra, e finalizar a guerra, ter uma normalização, um acordo do presidente Trump com os iranianos, tende ao DXY baixar, porque vai voltar uma normalidade do mundo com relação à oferta de petróleo, à manutenção da inflação, leva com que também os bancos centrais reavaliem a questão de aumento de juros, por consequência, os estoques normalizam de petróleo e segue uma nova narrativa para o mercado. Então, importante ver como seria um acordo do presidente Trump com os iranianos com relação aos estoques, como estão vindo os estoques de petróleo americano, e também a procura, como seria dos bons americanos nesse momento. O que acontece também na geopolítica é que teve alguns fatores importantes com relação a essa guerra.
Os Estados Unidos entrando com o Irã, possivelmente seria uma guerra curta, uma guerra relativamente curta, porque os Estados Unidos bombardearia algumas instalações militares, entrariam no Irã na parte aérea junto com Israel para poder aniquilar algumas posições militares do Irã, e uma guerra seria curta pelo domínio na região. O que acontece foi justamente o oposto. A guerra perdura, o Irã consegue manter uma defesa, principalmente com drones, atacando os Estados Unidos. A postura do Irã também foi interessante, porque bombardeou alguns países vizinhos, então mostrou para os Estados Unidos, para os americanos, que os países vizinhos, produtores de petróleo, não têm defesa suficiente para manter a região estável. E agora também teve a questão dos americanos tendo que buscar o apoio da OTAN para poder intervir no Estreito de Hormuz, e teve um declínio da OTAN. Então, os parceiros estratégicos na parte militar dos americanos foram evadidos da parte de ajuda. E, por consequência, a China analisou todo o cenário, como seria uma possível guerra, uma intervenção em Taiwan, uma possível guerra com os americanos no futuro, para ver as opções militares que os americanos têm, os armamentos que os americanos têm, principalmente numa luta contra um país com poderio bélico menor. Então, tiveram muitas movimentações na geopolítica, principalmente na questão de oferta de suprimento energético, tanto para a Europa quanto para o escoamento pelo Estreito de Hormuz pelo mundo. E deu para perceber nessa guerra que não tem uma estabilidade, principalmente na oferta de petróleo, o que levaria possíveis impactos na inflação e na taxa de juros no mundo inteiro. Então, importante realmente dados bem específicos da economia nessa semana, dados também referente ao petróleo e aos bons americanos. Semana importante que pode terminar com um acordo dos americanos com os iranianos, o que levaria a uma estabilização parcial nas tensões geopolíticas e nas tensões inflacionárias no mundo inteiro. Muito obrigado a todos, uma boa semana.